Mucuyu, Motumbá, Colofé, Axé, com alegria, com satisfação, que voltamos a conversar com os nossos amigos do blog Espiritualidade e Ciência, e nós estamos tendo uma sequência de debates, de experiências e ao mesmo tempo de reflexões sobre o poder, sobre a política brasileira, sobre a democracia, sobre os avanços, os retrocessos, enfim, as formas que nós temos de uma democracia representativa, as dificuldades às vezes que isso nos tem trazido. Falamos de empresários que se utilizam da modificação do câmbio, fazendo com que o dólar aumenta e isso diminuindo, enfraquecendo o real, fazendo com que haja inflação, com que haja aumento de desigualdade. Falamos também igualmente sobre a ADI, a ação direta de inconstitucionalidade, devido ao financiamento das empresas, às campanhas eleitorais, aos partidos. Enfim, temos discutido essas coisas. E tudo, obviamente, relacionado com a religião, porque a religião ela tem um papel fundamental na vida da pessoa, na vida da sociedade, em sociedade, com a sociedade. Porque há aqueles que são religiosos e são influenciados diretamente por ela, e aqueles que não são, também são influenciados diretamente por ela, por negarem-na ou, ao mesmo tempo, por participarem desse universo, mesmo que às avessas, mas também, de uma forma ou de outra, estão pensando nisso. O que eu queria hoje, rapidamente, é que nós entendêssemos o que aconteceu, por exemplo, com os nossos direitos humanos. Nós temos uma comissão de direitos humanos e minorias da Câmara. E tivemos uma gestão desastrosa do pastor e deputado Marco Feliciano. Todo mundo sabe a polêmica, as várias polêmicas que tivemos, e ele dizendo que iria limpar os aspectos satânicos dessa comissão e dos processos que estavam em trâmite nessa comissão. Foi a pior performance que tivemos nesse período. O deputado PSC, essencialmente da frente da FPE, da Frente Parlamentar de Evangélicos, claro que deve ter coisas muito boas, mas que são marcados, ou é marcada essa FPE, por um forte tradicionalismo moral. E, obviamente, esse tradicionalismo moral fala da família, fala a favor da família e da moral cristã, mas que se opuseram diretamente, muito diretamente, contra a plataforma feminista, dos movimentos feministas e dos homossexuais, LGBT, como falam atualmente, lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. E se aliando até, para que fortalecessem o seu diálogo, com algumas pessoas, com as pseudo-lideranças afro-brasileiras. Como pode o afro-brasileiro, por exemplo, ser contra a mulher? Como pode o afro-brasileiro ser contra homossexuais, gays, lésbicas, transgêneros? Como? Como se, por exemplo, no candomblé nós temos determinadas entidades que ora tem um sexo, ora tem outro. Como nós podemos ser contra, mesmo nas umbandas, nas macumbas, no toré, no xambá, no babassuê, no jaré, no tambor de Minas, no terecô, enfim, no molocô, nas várias encantarias. Acontece que esses grupos retrógrados, eles representam 14% do conservadorismo da extrema-direita. É bom que se faz isso. Eu disse a vocês, vocês devem estar lembrados, que eu prefiro ser de centro. Centro um pouco à esquerda, muito à esquerda talvez, mas nunca à extrema esquerda. Imagina extrema direita, da onde surgiram o nazismo, as coisas ao fascismo, as coisas fascistoides que nós temos até hoje, processos hegemônicos,
processos homogêneos. E também fizemos uma crítica a esse respeito ao poder, né? Ao poder, as reformas que nós temos que ter, as reformas do poder político, as reformas do sistema político que relaciona-se com o poder. O poder que, tanto público como privado, né? O poder é um só. Porque, como nós vimos que a economia interfere diretamente na política, então há um poder privado que influencia no poder público e vice-versa. E vice-versa, que se sabe que, por exemplo, o Instituto Kellogg, por exemplo, ele diz que cada R$1 que as empresas financiam, elas retornam para ela R$8,50 através de, enfim, retorna às empresas por prestarem serviços ao governo, né? Por contratos feitos com o governo. Bom, 8,50, né? 850% não deve ser fácil. Isso quem fala não sou eu. E a revista é o Instituto Kellogg. Mas por que nós estamos dizendo isso, na verdade? Porque nós precisamos pensar muito em poder. Nós precisaríamos ter a nossa política, a nossa democracia, ela carece de ter não um patrulhamento do poder, mas o poder que fiscalize o poder. Porque senão é um poder muito... O poder não pode ficar centralizado. Num país e num universo globalizado, nós precisamos tomar cuidado, porque tudo é globalização, tudo é homogeneia e hegemonia. Ou seja, um grupo pequeno querendo que todas as pessoas sejam iguais e pensem iguais a eles. O mesmo acontece, por exemplo, nas religiões afro-brasileiras, que querem uns e outros, querem pôr goela abaixo, que as religiões afro-brasileiras, especificamente a Umbanda, deveriam ser todas de uma mesma forma. São essas, ou seja, a Umbanda homogênea e hegemônica. Hegemônica por um poder, que alguém quer comandá-la, e homogênea para que todos fique mais fácil comandá-la. Ou seja, há um grupo que quer assambarcar o poder. E para que assambarcar o poder? Para que ele seja a hegemonia, que ele seja hegemônico. Esses mesmos que se aliaram que são contra as plataformas feministas, as plataformas dos movimentos feministas e as plataformas dos movimentos homossexuais, ou seja, o LGBT. Veja, ir contra a mulher, o candomblé, por exemplo, é essencialmente matriarcal. Talvez numa época, e eu até quero me incluir nisso, há uns 30 anos atrás, se pensou que em outras religiões afro-brasileiras pudéssemos contrabalançar isso com um processo patriarcal, o que eu hoje acho um absurdo. Me perguntaram, a mulher é complementar do homem? Não. E o homem é complementar da mulher? Não. O homem e mulheres, ambos são seres humanos. Tanto o homem pode fazer o que a mulher faz, como a mulher pode fazer o que o homem faz. Claro que não pode ser, o homem não consegue ser mãe, como a mulher não consegue ser pai. A única coisa, né? A única coisa. Mas a mulher tem condições de fazer o que o homem faz e vice-versa. Então não existe complementaridade. Não, porque não se complementa. Não, a mulher é mulher, o homem é homem, e eles têm que ter as mesmas oportunidades na sociedade. E por dentro da religião a mesma coisa. Agora, esses grupos que querem a hegemonia, com cartas declaratórias, com cartas que dizem o que tem que fazer, o que não tem que fazer, usando de subterfúgio, dizendo que os terreiros vão ser atacados pelos evangélicos, que já nem mais estão interessados nisso. É ao contrário, muitos de nós das religiões afro-brasileiras dizem que precisamos imitar os evangélicos. Vocês imaginem, imitar os evangélicos quer dizer ter uma conduta de extrema direita. Por quê? Sermos contrário a esses movimentos renovadores da sociedade. Os movimentos feministas, os movimentos das outras minorias, né, de cotas, por exemplo, do LGBT. Então nós vamos tomar muito cuidado com isso, para que não venhamos a entrar nesse engodo. Nós temos que ser pela liberdade de expressão.
E a liberdade de expressão é que o terreiro de cada um faça o que ele acha melhor. O pai e a mãe de santo são soberanos no terreiro. Seja pai ou seja mãe ou seja pai. Todas e todos, ou todos e todas. Então não tem nada disso de querer, olha, porque vão... Não. Não podemos esquecer que esses grupos, mais uma vez, são contrários ao processo de renovação e de revitalização da sociedade, do pensar, da filosofia, de uma nova filosofia, de um novo pensamento do ser humano, dos direitos humanos. São contrários aos direitos humanos. Porque no momento que eu falo que eu sou contrário à plataforma dos movimentos feministas e dos movimentos dos homossexuais, em favor da família e da tradição moral, eu estou dizendo que eu sou contrário a esse processo de transformação da sociedade. E essa é uma coisa que nós precisamos sempre combater. A diversidade está acima de qualquer coisa. Nada de homogeneia, nada de todo mundo ser igual. O mundo não é igual. O dia é diferente da noite, a mulher é diferente do homem, só nos nossos dedos, um dedo é diferente do outro, embora pertençam à mesma mão. Então tudo isso é muito importante, temos de ser pela diversidade. Quem não quer a diversidade é porque quer a unidade para ele, quer ele comandar as coisas. Então isso é muito importante que nós venhamos a pensar nisso. A mulher tem os mesmos direitos nas religiões afro-brasileiras. Há uma umbanda por aí que diz que a mulher não pode ser sacerdotisa porque ela menstrua. Que absurdo! Que absurdo! A mulher menstrua, não existe aquilo que se falava de que a mulher tem a menotoxina, que a mulher tem uma toxina quando ela menstrua, que a mulher não podia tocar em transistor, que não podia tocar em perfumes, que não podia tocar no bolo, que o bolo desandava. Minha gente, isso não existe mais. Que o cérebro da mulher era menor do que o homem. Isso não existe. Isso não existe. O que existe sim é que a mulher, quando ela menstrua, ela perde um pouco de sangue, ela está um pouco carenciada. Então, seria óbvio, nas religiões afro-brasileiras, no candomblé, o Nomoloco, que está mais próximo do candomblé, fala que a mulher está de corpo aberto. Ou seja, ela está tendo uma perda de axé. Necessária, mas ela está tendo uma perda de axé vermelho, de axé vital. Então, por isso a mulher é vedado a ela, é um interdito ela atuar, do ponto de vista ritualístico, nesses dias em que ela encontra-se menstruada. Mas não como algo negativo. A menstruação, para quem não lembra, o útero é preparado de tal forma para que ele receba o feto. Então, para que ele receba o feto, ele precisa estar reforçado nas suas paredes. Quando ele está reforçado nas suas paredes, precisa ter novos vasos que vão nutrir essas paredes. Em não tendo o feto, o organismo não vai, obviamente, tomar como ônus de energia esses vasos que vão passar sangue nele, que vão, através dele, vai ter o fluxo sanguíneo, em detrimento de outros locais do organismo. Então o que o organismo faz? Faz, através de hormônios, faz com que o útero descame. Então a menstruação, nada mais, nada menos, é uma descamação do endométrio, ou seja, da parte interna do útero, onde os vasos foram rompidos. E esses vasos, depois daqui a um mês, se a mulher ficar grávida, ou mesmo que não ficar grávida, tem um processo da menstruação, mais ou menos de 28 em 28 dias. Então não tem nada de negativo, é fisiológico, é normal isso. Então nada de nós temos, e a mulher não poder ser sacerdotisa? Ao contrário, temos mulheres sacerdotisas, firmamos mulheres aqui na Jurema, na Umbanda, na Nação, e já tive inclusive com isso fortes resistências de pessoas pares, dizendo que a gente estava louco, que tinha, porque nós temos uma visão diferenciada da mulher, uma visão, não, a mulher não pode, a mulher tem que fazer isso, a mulher pode fazer as mesmas coisas do que o homem, a mulher pode ser sim sacerdotisa. A mulher, quando ela está menstruada, ela não é algo
que deva ser tratado de uma forma como se estivesse em quarentena, soube de pessoas que nem dormem com a mulher quando ela está menstruada. Dormir quer dizer estar no mesmo, na mesma alcova, no mesmo recinto. Quer dizer, precisamos acabar de vez com essas coisas. Se houve no passado algumas umbandas ou algumas outras religiões, e que eu sinceramente repudio, se tive uma atitude dessa forma de pensar, se repudio totalmente isso no presente, há mais de 25 anos com certeza, e algumas pessoas que ainda falam nessas coisas, falam contra as mulheres, não querem as mulheres na direção das religiões afro-brasileiras. Esses que querem ser a favor, e com isso levam para os terreiros, não no meu, e nem você tem que deixar entrar, porque você faz o que você quer no seu terreiro, seja da nação, seja da Umbanda, seja dos encantados, ou seja você de Vodum, de Inquice, de Orixá ou de encantado, você faz o que você achar melhor dentro da sua tradição, e tradição tem que ser guardada, pelo menos o bojo dela, não é verdade? Não a parte cosmética dela, mas a essência tem que ser guardada. E alguns querem que nós venhamos a fazer tudo igual, como eu disse, homogeneizar para ter alguém hegemônico, ou seja, para alguém mandar. Contra essas cartas constitucionais, é só a Constituição brasileira. Longe de mim querer esse tipo de coisa. E cuidado com essas pessoas que falam de moral cristã, que falam de tradição da família, e são contra os movimentos feministas, e não podemos pensar feminismo no gênero, não podemos pensar em gênero, né, sem raça e classe. Então isso também atende a algumas classes dominantes, né, a uma força conservadora, de elites conservadoras, que não querem patriarcais, porque, né, o poder é masculino, em geral, de brancos, né? Então não pode, é masculino, de branco e rico, o poder. Então não pode ter mulher, não pode ter pessoas pobres e nem negras. Nós precisamos tomar cuidado com isso. E existe esse movimento por dentro das religiões afro-brasileiras, mas que eu não me afino com isso. Tenho certeza que todas as religiões afro-brasileiras, o candomblé, com as lideranças que eu conheço, não se afina com isso, não se afiniza com isso, as várias umbandas, umbanda molocô, umbanda traçada, umbanda mista, não sei falar das outras umbandas, mas eu, como sucessor de um determinado segmento, de uma determinada escola, sou totalmente contrário a essa homogeneia, a essa hegemonia. Longe de nós tudo isso, longe de nós. Então aqueles que são, meu respeito, na democracia, direito para todos, 14% são de extrema direita, ou seja, favoráveis, ou seja, à moral cristã, né, ao tradicionalismo moral, à família, ao tradicionalismo da família, e contrários à plataforma dos movimentos feministas e dos movimentos homossexuais e das minorias. Isso não está relacionado conosco, nem com a FTU, com a Faculdade de Teologia com ênfase em religiões afro-brasileiras, a primeira faculdade de teologia afro-brasileira do mundo, do Brasil, que agora está tendo o seu EAD em extensão universitária, e mais importante é isso, e mais importante ainda, o seu EAD em lato sensu, especialização, algo importantíssimo para que nós venhamos dar educação e ao mesmo tempo as pessoas venham entender o que seja poder, a formação, a distribuição e o exercício desse poder por dentro das religiões afro-brasileiras e por dentro da nossa sociedade, da nossa política, da nossa economia,
como é que funciona isso na sociedade, na política, na economia, na nossa cultura e mesmo da espiritualidade. Eu queria encerrar dizendo de que nós nos congratulamos com todos os movimentos pela renovação e pela mudança de nossa sociedade, principalmente contra esse tradicionalismo que tanto mal tem feito à nossa sociedade, contra as mulheres, contra gays, lésbicas, transgêneros, bissexuais, enfim, contra as minorias várias, contra os negros, contra pobres, infelizmente, né? Essa é a verdade. As religiões afro-brasileiras têm que estar a favor desses movimentos. E nós aqui estamos a cavaleiro, porque a Faculdade de Teologia, com ênfase em religiões afro-brasileiras, a FTU, nasceu para isso, para defender todos esses movimentos. Ela é um movimento contra a corrente. Ela é um movimento contra esse status quo que existe na sociedade. Por favor, queiram aceitar as nossas vibrações sinceras, de luz na mente, Pai no coração, energias positivas. Nós expusemos aqui o que nós pensamos, vamos continuar falando sobre isso, mas importante, é muito importante. Não podemos pensar em homogeneia e nem hegemonia, ou seja, não podemos nivelar a todos pela mesma bitola, ou seja, todo mundo fazendo as mesmas coisas. Nós temos que cada um fazer as suas coisas, valorizar as suas coisas, não desvalorizando a dos outros. Claro, óbvio, porque aqueles que querem uniformizar é porque querem, obviamente, serem os donos, querem mais uma vez, né, estarem em consonância com as forças conservadoras e com as elites dominantes. Axé, até a próxima oportunidade. Mucuyu, Motumbá, Polofé, Axé.